Sempre tem aquela pergunta: de quanto em quanto tempo você rega suas orquídeas? Deixa seu joinha, vamos pro vídeo que eu vou contar tudinho pra você. Então vamos lá falar sobre isso, gente. Primeiramente eu quero chamar a atenção aqui pra minha linda. Olha isso, coisa mais fofa. Gente, é minha única sapatinho dessa cor que dá duas flores por hastes. Primeira vez que acontece comigo. Normalmente as que eu tenho aparecida com essa assim sempre me deu uma flor, tá? Eu só tenho uma rosa menorzinha e uma rosa clara que me dá duas flores, né? Mas dessas aqui é a primeira. Eu fiquei super feliz, encantada. A folha dela é linda, ó. Super fofo. Também cultivo essas fofíssimas por causa da folhagem, tá? Mas vamos lá. Primeiramente, eu quero dizer pra você que sua rega vai logicamente depender do seu ambiente, tá? Tem lugares que você rega mais frequente, tem outros não. Tem lugar que você rega todos os dias, tem lugar que não. Então, você vai ter que conhecer a sua planta, tá? Se identificar aí com qual ambiente que você tem, qual o tipo de substrato você usa, qual o tamanho da sua planta, se ela é maior, se ela é menor, se ela toma mais água, se ela toma menos água. Tudo isso vai entrar, né, em questão aí, na hora dessa pergunta, de responder essa pergunta. Então, é até injusto virar e falar, uma vez por semana, de 2 vezes por semana. Gente, cada lugar, né, como eu disse, vai depender. Tá bom? Mas eu quero um pouquinho aqui esclarecer isso com vocês, tá? Porque é uma pergunta com uma resposta bem difícil e basicamente não se tem uma resposta concreta, tá bom? Então eu separei aqui algumas, tá? Para que possamos falar especificamente sobre, lembrando que o ambiente, como eu disse, está no controle, tá bom? Então, para começar, nunca regue a sua orquídea com água quente ou água fria demais. Gente, covardia, né? É como o ambiente, né, local, você tá confortável, suas plantas também vão estar. Tá frio demais para você? Tá frio demais para elas. Tá calor demais para você? Também vai estar calor para elas. Assim, da mesma forma com a água, tá? Não use água quente ou água fria. É uma coisa assim, óbvio. Provavelmente seja, mas eu já recebi essa pergunta e, portanto, como aqui, né, é um lugar frio, as pessoas me perguntam se no inverno eu rego também com água quente. Gente, não, tá? É água, temperatura ambiente, do mesmo jeito que é confortável para mim, é confortável para elas, tá? Então, por isso eu quis falar sobre isso aqui com vocês. É uma pergunta válida, tá? Mas, não, nunca regue a sua orquídea com água quente ou água fria demais, tá bom? Lembrando também que quando você não estiver fazendo rega, é ótimo você, para quem cultiva assim em pote, né, como eu, dentro de casa, que seja, é sempre bom dar aquela regada por completo, para a água passar e lavar tudo, né, não deixar acumular sais na sua planta. Na realidade, né, como eu disse, não tem uma resposta muito certa, tá, porque de quanto em quanto tempo se rega a orquídea? Essa é uma pergunta que é meio complicada de responder. E aqui pra mim, principalmente, né? Porque eu tenho que controlar, né? Eu olho as minhas meninas e passo o olho. Tá na hora de regar? Não tá na hora de regar, tá? Essa pituca foi um replante que eu fiz não tem tanto tempo. Nem... Oh, tem sim uma raizinha bonitinha aqui. Mas, gente, olha isso. Eu consigo ver que esse substrato não está 100% seco, tá? Então, o que eu faço? Deixo, ó, coloco o dedo também, tá bom? Então, como eu disse, eu deixo, né? Porque não se pode sair regando elas de qualquer jeito, porque orquídea encharcada perde raízes, é uma realidade, né? E você tem que conhecer suas plantas, né? Sabendo aí qual o tempo certo ou não certo de regar elas, tá? Isso você vai conseguir com o tempo, com a experiência. As suas orquídeas vão te ensinar isso. Elas vão te mostrar. Quando você estiver regando demais e elas não estiverem felizes, pode ficar tranquila. Você vai ver. Vai olhar o pote e vai ver que não tá bom, tá? Do mesmo jeito que se a rega está sendo feita corretamente, você tá dando tempinho delas secarem antes, né, de regar elas de volta, você também vai ver que as raízes vão estar fortes, bonitas, né, não vão estar aquela coisa murcha ou estragadas, tá? Porque água demais estraga a sua orquídea, água de menos também.
tira a força dela, faz com que ela sugue, né? Aquele gordinho, aquela coisinha que tem dentro da raiz ali, tá? Que eu não lembro o nome, não tem jeito. Eu sei o que é. Vou colocar aqui pra vocês. É isso aí. Mas na hora eu nunca lembro, gente. Na hora de falar essas coisas específicas, não é pra mim, tá? Mas essa é a realidade. Você tem a orquídea, né? Na verdade, tem aquele tempinho dela, da hora certa de regar. Lógico que não é tudo 100% não, gente. Porque tem também, vai ter aquele momento que você não vai ter aquele tempo. Vai ter um momento que você quer regar antes. Mas o correto, eu, por exemplo, adoro regar minhas orquídeas. Adoro, demora e tudo, adoro. Mas eu não posso regar toda vez, né? Porque dá errado. Então, mas tem gente que deixa também secar demais. Não pode. Eu, particularmente, eu não gosto. Mas deixando bem claro que, por exemplo, se você vai sair, vai viajar, igual quando eu faço de vez em quando, é melhor você ela deixar mais pro lado seco do que pro lado encharcado, né? Eu, por exemplo, quando eu fico 2 semanas fora, eu me ajeito, dou uma rega pesada nelas. Um dia antes de eu viajar, vou ficar 2 semanas fora, elas ficam tranquilas, tá? No verão. Chego aqui, elas estão com sede na hora mesmo de regar, mas eu prefiro fazer isso do que deixar alguém que não tenha, não sabe o que está fazendo, colocando água nelas, apesar também que dá muito trabalho, eu nunca faria isso com outra pessoa. Mas eu prefiro deixar elas com um pouquinho de sede, na verdade, do que passar por isso, porque a sede você reidrata a sua orquídea, se não for aquela coisa absurda, né? Que também covardia, não deve se deixar. Mas uma podridão, perca total de raiz, gente, dá um trabalho e muitas vezes também não tem nem volta. Então eu prefiro deixar, se tiver necessidade, logicamente, passar um pouquinho, tá? Mas lembrando que não deixe passar demais, porque também não vai ser bom para elas, né? Então, trouxe essas duas aqui, tinha separado elas, porque eu quero mostrar pra vocês. Olha, essa orquídea aqui é aquela Nelly Wild. Vou colocar a foto aqui pra você, ó. Essa menina linda aí, tá? Eu trouxe uma viagem. Essa orquídea, gente, não sei porquê, ela é super reclamona, sabe? Tá até agora, deu uma engordadinha de novo. Eu achei que eu ia perder ela, na verdade, com a dificuldade que eu tive. Já ouvi outras pessoas falarem também que dá um trabalhinho bom, tá? Mas ela deu um brotinho, ó, ela chegou a florir aqui em casa pra mim, ó, com uma florzinha só. Eu cortei porque, ó, tá vendo? Muito pequeno o broto, né? E ela me soltou mais 2 brotos, ó. Por incrível que pareça, foram regadas no mesmo dia, ó, tá? Essa eu não posso tão cedo regar, tá? Vou dizer aí, hoje é quinta-feira, talvez domingo eu dê uma olhada nela, se precisar eu rego, se não precisar eu dou mais alguns dias, tá? Porque a parte de cima eu consigo sentir, tem quase nada de umidade, mas eu consigo ver aqui, ó, umidade no fundo, tá vendo? Eu consigo ver que o substrato ainda está úmido. Então, enquanto eu não sentir que ela está quase, não deixe secar 100%, mas quase lá, eu não rego de novo. Essa aqui, ó, regada no mesmo dia, olha, já dá pra ver a diferença no substrato dela. Ó. É incrível. Essa é aquela Twinkle, tá? Essa aí, ó. Essa coisa fofa, essa menina toma água demais. Eu dou uma esquecidinha nela e ela desidrata. Dá pra ver nos pseudobulbos dela, gente, tá? Quando desidrata. Incrivelmente, toma água demais. Também, por ser uma planta grande. Aí eu penso assim, bom, como o pote é maior, tem mais substrato, supostamente ela toleraria mais tempo aí, né? Mas não. Então, tem também que saber identificar isso. Tem planta que a mesma planta em potes diferentes, o pote menor automaticamente ele vai reter menos água. Isso também dependendo do substrato, né? O pote maior vai estar um pouco mais encharcado, mas também tem aquela planta que mesmo estando em um pote maior, ela toma mais água que a outra. Então, eu não tenho como virar para você e falar assim, rego uma vez por semana essas duas, ou rego essa uma vez por semana e essa 2 vezes por semana. Vai depender, tá? Então, o que eu quero dizer com esse exemplo é, você vai aprender a conhecer a sua orquídea. Ela vai te dizer
Não quero água agora. Se você quiser me dar um pouquinho, eu aceito. É assim que funciona. Essa aqui está quase seca. Se eu quiser hoje dar uma aguinha para ela, não vai ter problema algum. Pra você ter ideia, o tanto que ela tomar água, olha, eu coloquei essa cordinha aqui, porque quando eu viajo, eu coloco ali um pote, né, esse pote comprido, e deixo isso aqui encostando, ó, na água, que vai puxar, distribuir com o esfagno aí dentro. Então, é como eu disse, você aprende, tá? Eu vejo ela, eu já sei que, bom, esperei demais, porque ela me mostra. É assim que funciona com orquídeas, tá? Tem aquele tipo de substrato, né, tipo de cultivo, aquele praticamente nu, né? Você pode regar todos os dias também. Tem o de substrato, assim como o meu, que não pode de forma alguma regar todos os dias. Eu mataria as minhas orquídeas. Ai, gente, essa linda tá olhando pra mim. Olha. Coisa fofa de mamãe. Como eu queria. Gente, se você souber o nome específico dessa sapatinho, tá? É uma Paphiopedilum, mas eu não tenho nome específico. As que eu tenho não tem esse verde aqui dentro, ó. Ou eu tenho todo escuro, ou eu tenho todo verde. Eu tenho algumas outras diferentes também com pintinhas. Mas essa aqui, fiquei encantada. Porque, incrível que pareça, eu comprei uma planta há um tempo atrás, uns 2, 3 anos. Ela tinha terminado de florir, totalmente diferente. Aí eu mudando de foco, gente do céu, viajo demais. Vou terminar. Fiz um replante, tirei esse pedaço aqui, que eu ia dar de presente. Aí eu olhando assim, eu fiquei, gente, essa planta não é a mesma da outra. E elas estavam assim separadas. Mas eu mostrei pro meu marido as duas, né, que estavam no mesmo pote. Essa aqui que eu ia dar de presente e a outra. E falei, amor, me ajuda aqui, essa folhagem é a mesma? Ele, não. Aí eu falei, bom, então deixa eu segurar ela um pouquinho, eu quero ver o que que é. Gente, ainda bem que eu segurei. Coisa mais fofa de mamãe. Aí tá saindo, tá de novo com o botão a outra planta. E ela tá com mais brotos, então eu vou tirar outro pedaço da outra pra me dar de presente. Porque essa aqui só tinha essa muda. Incrível, 2 plantas diferentes em um pote só. Então eu fiquei muito feliz. E olha isso. E 2 flores por haste, a outra só sai uma flor. Mas tô feliz demais. Voltando ao foco aqui, é isso que eu disse pra você. Você vai aprender a reconhecer as suas orquídeas com o tempo. Então tenha um pouquinho de paciência, faça os seus experimentos. Use o substrato adequado para o seu ambiente. Não adianta você querer usar o meu, ou usar de fulano, ou de Bertano, se não funcionar, tá? O meu sonho é ter orquídeas em tronquinhos. Tenho uma dificuldade tremenda. Já tentei, vou tentar de novo. Não, porque eu sou teimosa. Mas a dificuldade é real. Principalmente porque eu não posso regar minhas orquídeas todos os dias dentro de casa, com mangueira, com nada. Então, faz assim que fica um pouco complicado as coisas, mas a gente se adapta, né? Quando a gente quer uma coisa, a gente corre atrás e faz. E se vira nos 30. Mas faça aquilo que funcione pra você, tá? Pegue o que você gostou, aquela ideia maravilhosa. Porque, gente, tem tanta gente boa aí, tantas coisas que você vai fazer, talvez dê pra mim. E às vezes funciona. Mas na verdade a gente quer trocar ideia, quer te passar conforto, coragem, para que você consiga também fazer as suas plantas florirem maravilhosamente desse jeito. O meu foco também dentro de casa, né? Quem tem pouco espaço, gente, não é desculpa não ter, a não ser que você não queira, e tá tudo bem também. Mas se você quer, você tem que tentar, tá? Você vai conhecendo aos poucos como fazer. Antes eu demorava duas horas e horas e horas e horas para regar minhas orquídeas pela forma do meu substrato. Hoje eu tenho 80% das minhas orquídeas no substrato, né, com esfagno mesclado com casca de pinos pequena, que me ajuda bastante. Eu levo 2 horas aí na moleza, namorando as minhas meninas para fazer a rega. É muito? É muito, mas eu tenho orquídeas demais dentro de casa. Eu tenho que passar por uma. Mas antigamente era mais difícil. E eu peguei sim a ideia com pessoa que o ambiente não tem nada a ver com o meu, mas funcionou. Então, faça o seu experimento com uma, com 2. Se der certo, você adote aquilo para você. E vamos que vamos. Outra forma boa de você saber se a sua orquídea está na hora da rega é você sentir com o dedo, ó. Coloque o seu dedinho aí no seu substrato, tá? E ver o que você acha. Não deixe secar demais, tá? Assim a sua orquídea não desidrata. Se a sua planta for em pote e se sair
praticamente seco o seu dedo, tá na hora de regar. Mas se você sentir umidade, não regue, espere mais um dia, 2, tá? E aí você com pouco tempo, você vai conseguindo. E também tem as falsas que mostram pelas raízes, né, gente? É uma maravilha. Trouxe essa coisa fofa aqui também, olha. Que fica fácil, ela ajuda você a identificar, ó. Olha a umidade no pote. Tá vendo aí dentro? Então, o que eu faço? Não rego até eu não ver mais isso aí, tá? Então, é outra forma. Preste atenção na sua planta, ela vai te mostrar a hora certa. Na verdade, eu só queria trazer essa menina aqui pra me exibir. O nome dela é Cattleya Irene Hogan, tá? Então, eu queria me exibir, gente, mas ela é uma ótima ideia, tá? Ó, eu faço isso, ó. Olho e decido. Tá na hora? Não tá na hora? Pode esperar? Não pode esperar? É uma forma muito boa, gente, de se identificar, né? Identificar a sua planta. Olha, se tem o resto de verde na raiz, não regue. Se está totalmente cinza, tá na hora de regar, tá? Essa aqui eu poderia sim colocar um pouquinho de água, porque eu consigo ver que o esfagno está seco, mas ela ainda não está totalmente com sede. Eu consigo ver um pouquinho de restinho aí de verde, né? Nas raízes. Por ser uma FAO e eu não gosto que seque completamente, estaria ok se eu quisesse colocar água, tá? Mas também, por exemplo, se eu tô com aquela correria e eu não tenho tempo, dá para esperar também. Então, conclusão, sempre que alguém perguntar de quanto em quanto tempo você rega a sua orquídea, é muito difícil dar uma resposta exata, porque tem planta que bebe mais, tem outra que bebe menos, tem planta que é maior, tem planta que é menor, substrato é diferente, tudo isso vai influenciar, tá? Então, conheça a sua planta, preste atenção, use o substrato que é cabível ao seu ambiente. E com certeza a experiência vai fazer com que você acerte na sua rega e não perca plantas mais, tá? Nesse processo. É normal perder, acontece, já perdi várias, tá? Mas eu quero te encorajar, se isso acontecer, comece de novo, se dê a chance, tá? Não se sinta tão culpada. Me perdoe, esqueci o nome de uma linda aqui no nosso cantinho, que disse que já matou várias orquídeas. Eu entendo, eu também já matei várias e eu quero te dar energia para que você possa se perdoar. A gente tem que, né, com o tempo conseguir deixar isso embora e tentar de novo, para a gente ir consertando aquilo que não funcionou, tá? Essa é a realidade. Você não é a primeira e não é a última a matar a orquídea. Eu faço, a maioria das pessoas também faz. Então, se você também é uma dessas que tem essas duvidazinhas assim na hora da rega, me deixa saber aqui embaixo, pode perguntar que eu respondo. Se tiver ficado alguma duvidazinha, um pouquinho de exibição, se tiver ficado uma duvidazinha aí, tá? No vídeo que você quer fazer a pergunta, pode fazer, faz aqui embaixo, eu te respondo, me deixa saber como estão suas orquídeas, se você tá usando as dicasinhas aqui do canal, tá pegando a inspiração, tá? Essa energia boa que eu quero passar pra você em formato de belezuras como essa, tá bom? Então, um beijo no seu coração. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, convide os amigos, a família, vem fazer parte do nosso cantinho. Por favor, deixa aquele joinha aí, dá aquela moral pra gente, para que o YouTube e espalhe os nossos vídeos para que a gente possa crescer aqui no YouTube, tá bom? Um beijo no seu coração, vamos pra próxima?